Olá, boa tarde. Mais um podcast. Já tinha saudade de vocês que nos acompanham na rede social, mas como nosso Deus fala, né, há tempo determinado para todas as coisas. E hoje, né, nós estamos aqui com um grande testemunho, né, de uma missionária, a qual Deus nos deu o prazer de conhecer, amada. Seja muito bem-vinda ao programa Deus Faz Milagres. Amados, já agora, né, eu te convido a estar assistindo esse testemunho até o final, é algo tremendo, né? Deus que faz milagre, Ele fez um grande milagre na vida do filho desta mulher de Deus. Amém? Nós vamos estar um pouquinho dessa história. Já agora compartilhe, né? Seja aí um missionário para a obra do Senhor. Boa tarde, missionária. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus. Né? E também ela vai estar também falando um bocadinho, né, desse projeto, né, a qual ela não sabe ainda, mas eu tive dando uma lidinha, e o interessante desse livro, missionária, que eu pude perceber, é que você começa a ler ele, poucas páginas que eu li, ele dá vontade de ler mais. Sim. Você acredita? Eu acredito que talvez você tenha escutado isso de várias pessoas, mas é muito interessante, é muito gostoso, é um livro suave. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Presente de Deus para a nossa vida, né? Então ela vai estar divulgando um pouquinho, e eu já vou estar encomendando o meu, em nome de Jesus. Amém. Bom, missionária, conta um pouquinho da tua história, né, daquilo que Deus ele fez na tua vida, na vida do teu filho, fique à vontade. Então, missionária, a gente que é cristão, a gente vive muitos momentos com Deus. E a nossa intimidade gera milagres com Deus. Verdade. E no dia que ocorreu o acidente com meu filho, nessa noite, início de noite, eu tinha acabado de fazer 2 orações muito fortes. Uma para uma jovem nos Estados Unidos, né? E outra no estado de Rondônia, no Brasil. E eu fiquei muito mole com o corpo. Naquele dia, a gente estávamos no sítio dos meus pais, né? Eu e meu filho. E meu filho desejou algo e eu falei para ele, vai lá, fala com a avó que a avó vai fazer, né? Que a avó já estava na cozinha preparando a janta. E naquele momento era para mim sair na porta da casa. Sim. Meus pais ali, os vizinhos todos ficaram admirados que nunca houve um acidente de cobras naquela região. Desculpa, mas a senhora é onde do Brasil mesmo? Sou de Mato Grosso. Mato Grosso. E seu filho nessa época tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 12. 12 aninhos, meu companheiro. E naquele dia ali... É o único filho? Não, eu tenho um rapaz de 19 anos que está no Brasil, faz faculdade, né? Mas o que me acompanha é este. Hoje, né, o caçula. Depois que a gente veio, desde o ano passado, a gente veio para a Europa, né? Passamos por algum país e estamos aqui em Portugal. Este dia 10 agora faz 1 ano que eu estou em Portugal. Olha, aguardando um tempo de Deus para voltar. E como eu estava dizendo, esse acontecido foi assim algo que abalou meus pais também, né? Só que moveu a mão de Deus por um milagre que até o médico teve que falar que foi um milagre de Deus. Mas foi o quê? Ele foi para a rua e... Não, em casa. Em casa? Essa cobra entrou em casa? Missionário. Olha, ela apareceu na porta da sala da casa, na fazenda, né? Jesus. E meus pais já tinham passado por ela, minha mãe passou, meu pai passou, e ela não avançou meus pais. Estava em cima do tapete. Meu Deus, e era para mim ter passado ali. Só que como eu tinha acabado de fazer uma oração, eu fiquei muito mole, né? O corpo amoleceu demais. Aí eu falei assim, filho, vai lá na cozinha que a avó tá lá. E quando ele saiu, a cobra avançou nele 3 vezes. Meu Deus. Eu escutei o grito dele. Ai, Jesus. E mãe conhece o filho, né? Naquele momento ali que ele gritou, eu vi que tinha algo diferente. E eu levantei da cama e saí correndo. No que eu passei pela cobra, quase pisando nela. Ela ainda estava lá, quer dizer que ela não fugiu, foi algo assim que é minha mãe que... Deus. Ela falou assim, que aquela cobra ali foi algo enviado. Gente, mas com certeza, missionária, a senhora sabe muito bem que eu creio que a senhora acredita também que, né, foi algo espiritual. Sim, e foi livramento de Deus, porque se pega meu pai ou minha mãe, pela idade deles,
eles não iriam resistir até chegar no socorro, porque a gente não tinha o soro antiofíbio ali, porque nunca houve cobra ali. Meu Deus. E se me pega, meus pais não iam conseguir me socorrer. Pois, missionária, é verdade. Então, ela cometeu 3 vezes ao meu filho. É porque o inimigo até tenta, né? Deus até permite, mas nem tudo Deus está ali guardando. E como que guarda, missionária? Porque eu vejo a mão de Deus em tudo. E naquele momento ali que eu corri para socorrer ele, ele ainda falou, mãe, a cobra me pegou. Eu falei, que cobra, meu filho? Jesus. Ele falou, olha lá na porta. Meu Eu vi ela em Deus. cima do tapete, eu Ela passei era por grande, ela, missionária. 1,20 m. Jesus, era grande. Essa cobra é Jesus. o tamanho adulto dela, que é a jararaca boca de sapo. E essa cobra, quando ela pica, ela já, de imediato, ela já necrosa a ferida. Ai, Jesus. Já vira algo que apodrece onde ela picou. E ela avançou 3 vezes no meu filho. Meu Deus. Como eu disse, ele recebeu veneno no corpo para matar um adulto em questão de minutos. E a criança, o batimento cardíaco dela é mais rápido do que o nosso, né? Então o sangue circula mais rápido e vai mais rápido para o coração. E nisso eu não ia conseguir dirigir e socorrer meu filho. Eu comecei a gritar socorro para os vizinhos da frente. Sim, sim. E bem na frente tinha a outra fazenda que um pastor morava lá. Oh, glória. E eu gritando. Não digo que esse Deus, ele Deus cuida. é maravilhoso. Deus, ele cuida. E eu gritando socorro, socorro, que eu saí correndo num lugar plano, meu pé dobrou. Nervosismo. Meu pé dobrou, que eu caí no chão, eu gritei, mãe, quebrei meu pé. Porque na hora... minuto a 1 hora. Um veneno lá no corpo da criança. E nesse trajeto da fazenda para a cidade, que a gente foi pela primeira cidade, que é uma cidade pequenininha, eu clamando a Deus, naquele momento ali, eu clamava tanto a Deus e falava em mistério e orava. E eu falava, Senhor deu livramento para Paulo. Quando todos esperavam a morte de Paulo, o Senhor mostrou que o Senhor era Deus na vida de Paulo. Mostra que o Senhor é Deus na minha vida. E nesse momento, missionária, foi algo assim que, para quem não conhece a Deus, para quem não tem intimidade com Deus, sim, fala que é coisa da minha cabeça. Meu filho morto, gelado, mal respirava. Ele já estava, né, desfalecendo no seu Já estava desfalecido, porque ele mal respirava. Um momentinho. Gente, se você chegou até aqui e está gostando, né, desse grande testemunho, calma que ainda tem coisas por aí. Fica aí, já agora compartilhe o programa, né, para alguém que, né, precisa ouvir mais de Deus, entender que esse Deus, ele tem livramento para minha vida, para tua vida, e talvez você esteja passando por alguma situação difícil, né? Entenda que Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Então compartilhe, dê seu like, dê seu ok, tá bom? E seja um evangelista na vida de alguém. Amém? Vamos continuar escutando a história da missionária. E nesse trajeto da viagem até o hospital, eu clamando a Deus, eu gritei bem fundo pro meu filho, né? Falei, filho, chama Jesus. Ele estava consciente ainda, um bocadinho? Ele estava apagado. Ah, sim. Só que uma voz lá do fundo da alma saiu de dentro dele. Eita, Jesus. E eu ouvi assim, baixinho, mas eu ouvi com muita clareza. Ele disse, Jesus, eu não quero morrer, eu quero ficar com a minha mãe. Oh, glória. Quando ele disse isso, missionário, o corpo do meu filho levantou dos meus braços. Aleluia. Quando ele levantou, ele começou a vomitar uma água amarela bem grossa. E aquela água cheirava tão forte que o Espírito Santo falou dentro de mim, tô eu pondo o veneno para fora. Eu creio. E no que ele vomitou, ele caiu de volta apagado nos meus braços.
E eu clamando a Deus, porque ele vomitou em cima de mim. Jesus, quer dizer que ele vomitou algo amarelo. Aquilo ali foi o veneno, porque a minha roupa, eu estava com uma camiseta branca, ficou amarela. E o cheiro era tão forte, que eu nunca senti um cheiro daquele. E eu cheguei no hospital, a hora que o carro parou, e não vinha o socorro de lá de dentro. Eu comecei a gritar de dentro do carro. Mas a distância para o hospital, para sua casa, era muito tempo? Da fazenda até, foi entre 50 a 1 hora. Pois, de carro. Muito tempo. É muito tempo. Meu filho, como eu disse, o médico falou que ele recebeu, foi 3 picadas, foi 3 injetadas de veneno no corpo do meu filho. A mesma cobra injetou a primeira picada, ela já injetou de 14 a 30 miligramas de veneno que uma cobra injeta. Então, foi a primeira, a segunda e a terceira picada, ela só rasgou o dente. Como eu tenho a foto para mostrar onde ela picou, né? E assim, quando paramos na frente do hospital, não vinha ninguém de dentro do hospital com a maca para pegar meu filho, que eu não tinha força para carregar ele. Mas eu tava com o pé inchado, né? Desespero, foi hora aí mesmo. Eu gritando de dentro do carro, parou um senhor no meio da rua e falou: o que foi? Eu falei: pelo amor de Deus, me ajuda com meu filho está morrendo. E a hora que ele parou e abriu, deixou o carro no meio da rua, pegou meu filho no colo e eu saí pulando com uma perna só atrás dele. E ele, meu Deus. Com meu filho, entrou para dentro, né? Aí o médico perguntou o que foi, eu falei assim: uma cobra. Aí o pastor levou a cobra, sim, para o médico tirou a foto. Eu acredito que isso também aí é muito importante. Não tinha o soro antifíbio ali naquele hospital na hora. Aí tiveram que ligar para outro hospital para pedir para trazer com urgência. E só que eu tinha uma paz tão grande dentro de mim que eu não entendia. Só que aquela cristã, espiritual, aquela em Deus, tinha consciência que Deus já tinha feito a obra. Só que a mãe, quando via aquilo, a mãe se desesperava e o povo falou: nossa, vai morrer, vai morrer. E o médico chegou em mim e falou assim: mãe, se ele não morrer, vamos ter que amputar a perna. Jesus. Aí aquilo me desesperou mais ainda. Quer dizer, só que dentro de mim, o diagnóstico do médico era ou morte ou vai amputar a perna, né? Foi isso que ele falou. Mas Deus já tinha feito a obra. Já tinha feito a obra. E nisso, ele falou assim: vamos cuidar de você agora, porque ele viu meu pé muito inchado e roxo. Falou: vamos tirar o raio. Eu falei: não, salva meu filho. Salva meu filho. Aí o pai dele em Goiás, né, que a gente é divorciado. E naquele momento eu não sabia o que fazia. Eu liguei pro pai dele, falei assim, eu só sabia chorar. Ele: o que foi? Eu falei assim: o Marcelo. Ele falou assim: onde você tá? Eu falei: tô no hospital. Ele falou: eu quero falar com alguém. Eu passei pro médico. O médico falou: ó, pai, se ele não morrer, nós vamos ter que amputar a perna dele. Aí eu ouvi, né? Ele falou assim: não, doutor, o que precisa? Se precisar enviar um avião com UTI, eu tô enviando agora, mas salva meu filho. Desespero. E nisso, a ambição do homem, né? Viu que tinha algum poder, né? Falou: não, nós vamos arrumar uma UTI, só que é só particular, não tem pelo SUS. E já pediram uma UTI móvel de uma outra cidade vizinha, a 42 quilômetros, né? E ali chegou o soro e foi aplicando no meu filho, né? E dentro de mim o Senhor falando assim: eu já fiz a obra. Glória a Deus. E nisso veio o meu sobrinho, né? Que para me levar, que eu não podia ir na UTI junto com meu filho. E quando eles passaram com a marca com meu filho para ir para UTI, eles deram tanto soro antiofíbio pro meu filho que deu reação alérgica. Pois. Pipocou todo o rosto dele. Aí eu entrei em desespero também. Pois. Naquele momento ali. Só que aí foi. Eu quero ir. Aí tinha que agilizar os papéis para levar, né? Meu sobrinho cuidando de tudo. E quando nós entramos na caminhonete para ir atrás da UTI, missionária, Deus me tomou de uma tal forma. Eita. Que o foi Espírito Santo chegou, né, para dizer: tô aqui, 42 quilômetros orando em línguas. Eita. Que até meu sobrinho, a esposa que estava distanciado de Deus, viu a glória de Deus dentro daquela caminhonete. E uma coisa, nem se eu quisesse eu consigo mais. Eu cantei, eu louvei em línguas.
Hoje eu falo com o Senhor, Senhor, eu quero cantar de novo, eu quero louvar a Ti. Eu não consigo, porque foi uma glória tão grande que Deus trouxe para me refrigerar e para mostrar que Ele estava no controle. E cheguei no hospital, meu filho já estava na UTI, já tinham colocado os aparelhos nele tudinho, né? Aparelho de hemodiálise, porque essa cobra, ela coagula o sangue, Jesus. Ela paralisa os rins, ela coagula o pulmão. Veneno para matar mesmo. Sim, ela coagula o pulmão e necrosa onde picou. Meu Deus. E o meu filho não roxeou a perna, não necrosou, não coagulou o sangue, não paralisou os rins, que todos os dias, foi 5 dias que ele ficou internado só. E quem leva uma picada dessa cobra, o mínimo é 21 dias internado. Isso na hemodiálise. E depois desse ocorrido, uma outra criança em outra cidade foi picada pela mesma cobra. Meu Deus. Foi 7 dias a criança veio em óbito. Tá vendo? E foi uma picada só. Né? Daquele que serve e aquele que não serve. Por isso que vale a pena, vocês que estão aqui conosco, né? Vale a pena você servir esse Deus, né? Porque Ele pode até permitir a prova, né? Mas Ele, na hora certa, Ele traz o refrigério, Ele traz a vitória. Continue orando pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. E às vezes você nem sabe, Deus tem dado livramento aos seus através da sua oração, né? E muito, a gente tem que entregar nossos filhos a Deus. O meu filho, ele é meu companheiro de oração. É como você presenciou aqui aquele dia, né? Então, ele não pode me ver sentindo uma dor que ele já fala, mãe, deixa eu orar. Ô, Glória, tá vendo? Ele é de oração, ele crê na oração, no poder da oração para cura. E eu fiquei triste por aquela outra criança ter vindo a óbito. E a gente até pergunta, né? Senhor, meu filho teve vida e essa mãe hoje está em luto. Pois, é triste. Isso, assim, os médicos entravam, tirava sangue de manhã e de tarde do meu filho para ver se não tinha coagulado o sangue, como que estava. As plaquetas dele estavam perfeitas, como se nada houvesse acontecido. Glória a Deus. E os médicos entravam na UTI, né, na sala de UTI, e falavam, mãe, é extraordinária a recuperação do seu filho. E o que foi que o médico falou quando viu aquela situação dele? Esperava amputar a perna ou óbito, e nenhuma coisa nem outra. Ele falou alguma coisa para você? Teve alguma explicação, né? Ele deu, assim, uma entrevista por um vlog lá da cidade, né? E esse vlog estava lá na hora do acidente, tanto que meu filho é conhecido naquela cidade como o menino da cobra. Jesus. É o menino da cobra, porque é difícil uma só picada e não ter sequela. Meu filho não teve nada e não tem até hoje, pela glória de Deus. E os médicos teve que falar que foi Deus, que foi milagre. E eu tenho testemunho do médico falando que foi milagre de Deus, glória que Deus direcionou ele corretamente. Porém, o homem teve que admitir que foi Deus quem fez a obra. E uma equipe de médico que ficou impressionado com a recuperação dele, esteve presente lá no quarto dele da UTI e olhava para mim e falava assim, mãe, é extraordinária a recuperação dele. Glória a Deus. Porque eles olhavam para o meu pé e olhavam para o pé dele que... Ele levou a picada, né? Ele ainda brincava, né? Falou assim, mas quem foi picado pela cobra? Foi a mãe ou foi o filho? Porque o meu pé, eu fiquei 62 dias... usando uma bota ortopédica, porque eu não conseguia andar. Não engessou, porém, quando tirou o raio-x, deu um deslocamento, né, da junta. Sim. E isso até hoje eu sinto ainda, né, o pé. Porém, o milagre foi do meu filho. Lutando com o anjo e prevaleceu Jacó, né, e Deus deixou aí, né, a marca para... Né, e o engraçado é que quando meu filho recebeu a alta, com 5 dias recebeu a alta da UTI e foi para o quarto. Ficou um dia no quarto e recebeu a alta para ir para casa. E a primeira coisa que o pai dele perguntou, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero ir no shopping comer sushi. Oh, glória. Então, ele já saiu dali como se nada tivesse acontecido. E eu falo para vocês, creem neste Deus que a gente serve. Amém, glória a Deus. A fé é o fundamento daquilo que a gente crê, mas a gente não vê. Eu, naquele momento, estava vendo um cenário de morte.
É verdade. Mas eu cria que Deus estava fazendo a obra. E Ele fez. E o milagre aconteceu. E o homem admitiu. Hoje meu filho está comigo. Mas quantas mães hoje perdem os filhos? Como essa mãe perdeu a sua filha de 10 anos. E o que eu fico me perguntando, Senhor, foi uma picada. Ela levou uma picada só. Meu filho recebeu 3 picadas. E essa criança não resistiu. Olha, o pouquinho que eu percebi aí, eu acredito realmente, sabe? Tudo é permissão de Deus para que hoje nós possamos dar glória ao nome dele, né, para esse grande livramento. Mas também entendemos, né, que, né, o inimigo da nossa alma, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Né? A senhora tinha acabado de fazer 2 orações. Né? Não, e o bom é que isso trouxe meu pai e minha mãe para Cristo. Tudo tem um propósito. Olha, porque eles viram, minha mãe teve que ver que aquilo ali foi espiritual, eles viram o milagre que Deus fez. E nisso, no ano de 2023, aconteceu muitas coisas. Essa com meu filho, meses depois veio a minha irmã, que eu tive outra experiência. Glória a Deus. E em tudo Deus suprindo. A vida do crente é essa, você sai de uma batalha e entra em outra, você respira, porque o inimigo ele não quer que a gente vive a glória de Deus, ele quer que a gente fique aprisionado. Então a gente tem que lutar assim, a gente tem que crescer, a gente tem que orar com fé. Glória porque o Senhor fala, aquele que pede crendo já recebe. Glória a Deus. Então, quando eu clamava pelo meu filho, eu tinha certeza que Deus, o Deus que livrou Paulo, ia livrar o meu filho. Glória a Deus. Essa situação de Paulo é o quê? Eu não percebi direito. Da passagem de Paulo na ilha de Malta. De Malco, lá, agora já veio. Quando foi o naufrago, ele foi acometido pela serpente, quando estava o quê? Servindo a Deus. Servindo a Deus. Ele estava servindo, estava ali colocando a lenha para aquecer o povo. E eu estava servindo a Deus. Glória a Deus. Eu tinha acabado de fazer uma obra. De Deus. Então, o inimigo vai te atacar é quando você está servindo, não é quando você está sentado, você está quieto. Exatamente. Por isso que muitos crentes hoje boa lembrança. Falam, eu não passo por lutas. Não, a vida do crente que serve, ele é constante sendo provado. É verdade. Jó, ele foi provado em todos os sentidos da vida dele. Mas em tudo ele continuou crendo naquele que o chamou. O meu Redentor vive. Então, ele teve a glória de Deus duplicada sobre a vida dele. Amém. E nós também temos, se a gente crer, se a gente se manter firme. Mas muitos, na primeira prova, desistem. Poxa, verdade. Desiste. Convida a permanecer, gente. Não é uma batalha que você está passando que vai te diminuir diante de Deus ou vai te crescer. Mas é a sua fé em Deus, naquilo que Ele faz, que vai fazer com que você seja grande no mundo espiritual. Então, é complicado, a gente às vezes tenta passar isso para as pessoas. Aí eu já ouvi, falei assim, mas eu não tenho essa fé que você tem. Eu falei, sim, eu também não tenho, mas eu creio no Deus que me chamou. Aí eu ouço muito isso, missionário. A gente tem que pregar o que vive. Não, a gente tem que viver o que prega. Exato. A gente tem que viver o que prega. Eu não fui na cruz, mas eu prego a cruz. Exatamente. Não é porque eu não passo fome que eu não prego que Deus supre a necessidade. Exatamente. Só que eu passei por momentos na minha família de enfermidades, de quase morte, mas eu cria que Deus poderia fazer. Amém. E Ele fez. E o crente tem que viver fazendo. pela fé mesmo, isso mesmo. Né? A fé traz a existência que não existe. Sim. Né? Eu posso não estar vendo, mas eu creio. E segundo a vontade do Senhor, né, nós temos que estar dependentes da mão dele. Ô missionária, agora vamos estar aqui. Eu quero lhe pedir, eu creio que a senhora já deu o seu ok ali, mas eu quero estar também comunicando aos nossos ouvintes e vamos deixar também, né, as fotos. Testemunho do médico. Testemunho do médico, para você estar vendo, comprovando que verdadeiramente Deus, Ele faz milagres. Amém? E você que está conosco até agora, não esqueça, compartilhe esse testemunho, seja um abençoador de vidas. Amém? Missionária, agora eu quero saber um bocadinho, né, desse presente que Deus lhe deu, desse projeto, como foi que surgiu, né? Então, isso aqui é promessa de Deus. Só que é uma promessa com propósito.
Aleluia. Esse aqui é o chamado alívio da alma, para vozes que ecoam do céu nos momentos de escuridão, de tristeza. Dá licença. Sim. Gente, olha aqui. Viu? Muito lindo. Tem até um negocinho Esse aí aqui muito giro. Como se diz, né? É o mimo que eu preparei, que é um marcador de páginas que eu personalizei. E assim, esse livro aqui, ele é promessa de Deus já de muito tempo. E a gente passa por muitas situações do quais o Senhor vai falando com a gente. Amém. E a gente às vezes vê o tempo passando e a promessa não se cumprindo, né? Pois, né, Abraão? E outra coisa que eu sempre falo, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, só que a gente não tem que saber para quem a gente fala o nosso sonho. Exato. Porque muitos chamam a gente de louca que a gente está sonhando alto. Eu nunca fui escritora, mas Deus é quem capacita. Glória a Deus. E este livro aqui, ele é diferenciado por quê? Porque ele não é meu, ele é de Deus. Glória a Deus. E o propósito do Senhor é para quê? Para curar vidas. Amém. Isso aqui foi momentos que eu passei, assim, que a palavra de Deus me deu refrigério. É verdade, então, gente. tudo foi colocado no papel, naquilo que a gente viveu e vive todos os dias. Amém. Porque eu leio ele todos os dias. Eu acredito, gente. Ontem mesmo eu estava aqui, eu falei, Senhor, eu estou angustiada. Aí eu fui batalha espiritual. Glória a Deus. E aqui no final, gente, tem um bônus que é o meu jardim secreto. É eu orações intercessoras. Final, são orações intercessoras. E eu vi que eu tinha colocado aqui com a direção de Deus esta oração intercessora para o momento espiritual da gente. E naquele momento que eu peguei a oração e comecei, eu falei, Senhor, eu escrevi com a tua graça, com a tua ajuda. Porém, ele está servindo o tempo todo para mim. Ele continua, porque a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. E aqui você vai encontrar o quê? Vai encontrar a palavra, o versículo, reflexão, né? Glória a Deus. Aí vem o quê? Um desafio espiritual para nos desafiar a levantar e a agir, porque Deus age através da nossa ação. E tem também uma palavra compartilhável, porque quando eu estou meditando, eu começo a pensar em alguém. Amém. E aquela pessoa está precisando de uma palavra. E aqui tem a palavra para você compartilhar, né, nas suas redes sociais, com quem Deus traz a sua memória, para você edificar alguém também. Isso aqui é para a gente presentear também. E esse propósito que Deus me deu deste livro, missionário, não se falar é para ficar rico. Não. Isso aqui não é para ficar rico, gente. Isso aqui não é para me engrandecer, porque é a glória de Deus. É algo que arde dentro da gente. E o Senhor abençoar outras vidas. E esse livro foi confirmado aqui em Portugal. Um pastor, o nome dele é Martim, eu nunca ouvi na minha vida. E naquele dia no culto ele confirmou, falou: olha, Deus está te entregando algo nas mãos. Aleluia, glória a Deus. Mas esse algo vai o quê? É para você abençoar outras pessoas. Então esse propósito desse livro aqui é para ajudar missionários que saem pelo mundo. Glória a Deus. Que faz a obra por amor, não por dinheiro. Que passa por situações de humilhações, necessidades. Isso aqui é para ajudar pessoas que têm necessidade, que às vezes a gente acha que os irmãos estão bem, mas do nosso lado está sofrendo. E eu recebo muito pedido de ajuda, é para remédio, é para um botijão de gás, é para uma conta de luz, é para um pacote de arroz. E você fica assim vendo sua incapacidade de não poder ajudar. Então, o Senhor me entregou isso aqui, que é para me fazer essa obra. Só que o Senhor ainda foi bem claro comigo naquele dia que falou com esse pastor. Falou assim, e não é qualquer um. Eu vou te direcionar quem você vai ajudar. Glória a Deus. Então, porque muitas pessoas, missionária, vêm com outras intenções, acham que a gente está fora do país, que a gente está com um livro, está ganhando dinheiro, aí não está precisando e fala que está precisando. Só que Deus é aquele que conhece. Conhece, exatamente. Ele sabe, ele ouve, ele vê. Então, não é qualquer um. Onipresente, isso vai ser direcionado. Deus não deixa de se enganar. E eu conheço missionários que andam a pé quilômetros e quilômetros e viajam pelo mundo, passam por situações difíceis. Pois é. Por quê? Porque às vezes a gente recebe um convite missionário para
ir fazer a obra e a gente é deixado no meio do caminho. Eu acredito. Eu acredito. E aquilo ali é como assim, é vivendo pela fé. Pela fé. É dependendo de Deus para comer, dependendo de Deus para poder se locomover. Então, essa obra aqui é para edificar vidas e é para ajudar vidas que faz a obra com amor. Não é para mim, a Keila, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio, como meu filho disse, falou assim, mãe, esse livro vai trazer muito alívio para vidas que estão necessitadas. Não é assim, ai, palavras eloquentes. As palavras aqui, você leu, são palavras fáceis de entender, que realmente fala na simplicidade. Amém. Porque, gente, como eu disse, eu já tive a oportunidade, eu curiosa, né? Eu não comprei, não adquiri, vou adquirir agora. Mas a minha amiga Andresa, oi Andresa, adquiriu e eu tive ali no salão dela passando o olhinho. Aí ali mesmo eu comecei a ler, eu digo, fogo, eu vou ter que ir embora, mas está tão gostoso e eu não estou aqui, Deus sabe todas as coisas. Porque realmente é um livro, né, que traz mesmo um desejo de continuar lendo. Amém? E você, meu amado, que quer adquirir esse livro, amém? Eu vou deixar, né, no vídeo aí como pode fazer, pode entrar em contato, você que tem meu WhatsApp também, amém? Você pode deixar aqui mencionar o valor já agora? Sim. Olha, este valor aqui em Portugal pra gente, aqui ele tá a 20 euros. Amém. Olha, ele está disponível demais na Amazon e ele também está disponível no Brasil pela editora, dos quais eu vou disponibilizar os links para que estejam no site. E aqui, por que ele está a 20 euros aqui? Eu vou explicar. Porque eu tive que pagar para imprimir. Pois, tudo dá gasto. E a Amazon, eu ganho pouco pela Amazon. É uma comissão muito baixa da Amazon. Só que eu não tenho o gasto com a impressão. Pois, então é pouco, porém eu não tenho gasto. Aí você vai falar, mas na Amazon está 16 euros. Por que 20? Porque eu gastei. Eu tive que desembolsar para imprimir e não está barato. Porque se você ver aqui, o livro, ele tem abas, ele está bonitinho. Ele é mimoso. É mimoso. Ele é mimoso. Porém, na Amazon, você não vai encontrar essa aba. Na Amazon, ele é simples, viu? Amém, gente. Então, você quiser adquirir, né, tá todas as informações, depois também pode me procurar em privado. Então, já agora, compartilhe, amém? Dê seu like, dê seu ok, tá bom? Esteja levando a palavra do Senhor a longe, a muitos lugares, né, a qual o Senhor nos deu a oportunidade da rede social para isso. Amada, então, Deus, ele, né, fez esse milagre na vida do seu filho e você está aqui em Portugal, né, por tempo indeterminado, segundo a vontade do papai, também está fazendo a obra aqui, né? Então, você que, né, que tem desejo de estar, né, levando a missionária para estar, né, ministrando na sua igreja, também divulgando o livro, só entrar em contato também comigo, vocês, minhas amigas, que eu conheço muita gente, então fica à vontade, a missionária vai. Eu nem sei se ela vai, mas já estou aqui dizendo que ela vai. Disse uma vez, eu disse, eis-me aqui, Senhor, me envia-me a mim, então a gente tem que cumprir, né? Pronto, missionária, tem a oportunidade de deixar suas palavras aí, finais. Eu agradeço a oportunidade, e é bom a gente falar daquilo que Deus faz na nossa vida para edificar a fé das pessoas. Glória a Deus, né? É verdade. E mais uma vez dizer que a gente tem que ouvir o chamado de Deus, o chamado ao alívio. O Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? E este aqui, gente, é um chamado para ser aliviado pela palavra de Deus, tá? Eu fico feliz por conhecer pessoas como a senhora missionária. Amém, glória a Deus. Eu falo que Deus, ele não une pessoas, mas une propósitos, né? Exato. E hoje nós estamos aqui com um propósito de engrandecer o nome de Deus, de mostrar a grandeza de Deus. E que se eu fosse falar todas as bênçãos de Deus na minha vida, a gente não sairia daqui. A gente vai ter outra oportunidade, se Deus permitir, em nome de Jesus. Gente, até a próxima, acabou. Espero que vocês estejam gostando, né, desse programa. Amém. Eu gostei muito desse testemunho, mais uma vez de conhecer. Foi bem resumido, mas espero que tenham entendido e recebido. A gente que é mãe, a gente, né, só em pensar em ter nossos filhos num braço, né, quase morto, desesperador, né, e ver o milagre que Deus fez.
Sim. né? Porque nosso Deus faz milagre, Ele continua fazendo milagre. Então, amados, compartilhe. Até a próxima. Haverá muitos e mais programas aí, viu? E muito obrigada, missionária. Amém. Até Eu a que próxima. agradeço. Tchauzinho, Até mais. gente. Tchau. Fiquem na paz do Senhor. Na paz. Amém. Bom dia, doutor Evaldo, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Então, hoje passando aqui, né, para poder agradecer ao senhor mais uma vez por todo o carinho, por todo o acolhimento, né, e por toda a sua entrega, né. Ontem nós tivemos aqui uma situação, né, de um menino que chegou assim, quase sem vida, né, com uma picada de cobra. E eu vi o senhor assim correndo, feito um louco, se entregando como se fosse seu filho, né. E assim é assim que eu vejo o senhor como médico. Assim aqui no Dr. Francisco, onde eu vejo o senhor trabalhando. E eu queria dizer para o senhor que o senhor continue com essa sua entrega, com esse seu jeito, com essa sua índole, né? Como é que o senhor se sente quando o senhor vê assim o resultado, depois de brigar, de lutar, para poder ver um resultado positivo? Nem sei te falar, né? Foi um milagre de Deus, né? Eu acredito muito em Deus, eu acho que eu só fui o meio, né? Deus colocou aqui as suas palavras também, né? Aquela hora que você falou assim para a mãe, que a mãe estava desesperada, o doutor Evaldo não vai deixar seu filho morrer. Parece que aquilo também me motivou, você entendeu? Eu acho que o universo, quando você fala uma coisa assim, a confiança de todos em mim naquela hora, eu acho que isso que despertou o universo a favor, né, dessa criança. Eu acho que nessa hora vem toda uma legião de anjos, né? Acho que Deus, né, coloca a mão sobre a gente e a mente da gente também acaba acertando tudo o que tem que fazer. Eu acho que Deus, né? Acho que Deus. Eu quero falar para o senhor continuar assim como o senhor é. Não importa os pós, eu acho que importa é o final, né? E no final dá tudo certo com Amém. Deus à frente e com a sua entrega, tá Mas bom? foi todo mundo, né? Todos, né? Toda uma equipe. Minha equipe, o secretário de saúde que eu liguei de noite, todo mundo. O telefone, a vigilância sanitária que mandou as injeções que nós não tínhamos todas para um caso grave, né? A gente tinha para um caso leve, moderado e era um caso gravíssimo. O laboratório do hospital que é da unidade de saúde, que mandou toda a equipe vir colher o sangue pro menino. Quer dizer, foi toda uma equipe envolvida. A ambulância, o doutor médico que se dispôs já a ir na hora com a criança depois para a UTI. Então acho que foi todo mundo, né? Saber que hoje a criança está bem, realmente eu acho que é o motivo de eu ser médico, né? Eu acho que hoje, assim, quando acontecem as coisas, eu cumpro com a minha missão. Eu me sinto assim preparado.